O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. O Não Nascido, de Como um Extraterrestre Vê o Brasil, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 4, 25 de março de 2500. Amigo diário. Nosso laboratório não é mais o mesmo. Desapareceu aquele traço do que nos ligava ao Piara. Se a doença não foi erradicada da sociedade, pelo menos no nosso laboratório ela não existe mais. Parecemos estar trabalhando em uma fábrica de tecidos. Novas fibras são experimentadas a cada momento. Algumas divisórias que limitavam áreas do laboratório foram retiradas para dar espaço a enormes máquinas trazidas para testar a resistência têxtil dos materiais. Atualmente, estou encarregado de uma dessas máquinas. Eu sei que me encontro entre os que foram contra esse trabalho com tecidos, mas devo admitir que o lugar esteja muito mais aprazível com as cores novas que as malhas trouxeram. Ainda me sinto culpado por não estar trabalhando em Upiara, mas, ao mesmo tempo, é como se todos nós estivéssemos em férias. Só por uns dias. Não estamos olhando a dor de perto. Pela manhã, eu testava uma nova fibra, que se encontrava em vias de ser aprovada, quando fui chamado à direção. Não me lembro de ter sido chamado pela diretoria anteriormente. Por isso, sentia-me um pouco apreensivo. Desliguei o microscópio, afastei a banqueta e preparei-me para subir. Os corredores, separados por elevadores silenciosos, pareciam desdobrar-se infinitamente. Transitando por eles, percebi o quanto me encontrava afastado da cúpula. Eu não tinha nada a ver com aquela gente lá de cima e também não entendia o que eles queriam comigo. Quando faltava o último lance do trajeto, o meu estômago começou a se manifestar, tentando me fazer retroceder. Porém, eu não cedi. Tenho 50 anos e nada a perder, para estar me intimidando com qualquer frio na barriga. Lá chegando, verifiquei que a sala era bem maior do que eu imaginava. Fiquei surpreso por reconhecer que não só o Bajaroré, o responsável por minha sessão, como também os outros diretores se encontravam presentes. Havia uma certa expectativa no ar, que fingi não perceber. Após os primeiros cumprimentos e algumas apresentações, fui convidado a me sentar em uma poltrona que me pareceu a melhor do recinto. Logo após, todos os outros buscaram cadeiras e sentaram-se, formando um semicírculo à minha volta. Foi então que o Bajaroré se destacou dos demais e iniciou sua preleção. Eram palavras que acredito terem sido muito bem ensaiadas, mas que, por motivos obscuros, ele temia esquecer. Sauroré, amigo, seja bem-vindo. Você é o mais velho dentre nós e deve estar ciente do grande apreço que sentimos por você. Corri meus olhos por aqueles rostos para poder contar quantos deles passavam por mim nos corredores, evitando me reconhecer para não desperdiçarem um oi ou um aceno de cabeça comigo. O Bajaroré deveria estar desejando muito o meu escalpelo para dedicar-me tantas palavras doces. Reprimi um sorriso, lembrando-me de que era careca e que meu escalpelo não deveria valer grande coisa. Achei por bem voltar a prestar atenção às palavras de Obajara, uma vez que apreço está se tornando artigo raro por aqui ultimamente. Sabemos que o pessoal do laboratório está um pouco revoltado com o abandono de suas pesquisas sobre esta terrível doença, quero dizer, fenômeno terrível que é a Upiara, a fim de se dedicar ao estudo de novos tecidos para vestes. O Bajaroré fez uma pequena pausa na sua exposição, para me dar a oportunidade de interrompê-lo e alegar que, de alguma forma, eu e meus colegas estávamos revoltados com nossa inusitada tarefa. Eu deveria afiançar-lhe que somente alguns, mas não a maioria,
havia se manifestado contra, etc, etc. Porém, me mantive em silêncio, e ele teve que continuar seu discurso com o peso da culpa que havia declarado. O motivo disso tudo não pode mais ficar em segredo. Escolhemos você por ter demonstrado ser um funcionário idôneo por todos esses anos, para nos auxiliar a divulgar nosso projeto. Em primeiro lugar, estas roupas não estão sendo confeccionadas para uma viagem espacial, que todos sabem seria ridículo. Porém, para testar aquilo que, mais dia menos dia, se tornará uma realidade ao nosso alcance, uma viagem no tempo. Nesse momento, me senti constrangido. Eu não sabia que viagens temporais estavam se tornando uma realidade ao nosso alcance. Sendo eu um dos mais velhos, era daqueles que se apegava à ideia de que tais viagens seriam sempre impossíveis. Eu gostava de pensar que o meu tempo pertencia a mim e jamais seria violado por transeuntes de outras eras. Suspirei contrariado, enquanto via mais uma de minhas certezas serem lançadas por terra, fazendo tremer o solo sob meus pés. Nosso governo, continuava o Bajaroré, inexoravelmente, independente de meus sentimentos e do apreço que todos sentiam por mim, precisa de mais dados sobre o descobrimento do Brasil. Por mais que nossos arqueólogos, antropólogos e sabe Tupã-Oré, que outros cientistas pesquisem, não descobrimos quase nada sobre o assunto. A história do descobrimento do Brasil continua não revelada para nós. Não se compreende muito bem o porquê de se ter registrado tão pouco sobre o Brasil. É incrível, mas quase nada existe sobre a matéria. Alguns acreditam que os historiadores foram relapsos, porque nunca aceitaram que o Brasil fosse realmente importante. No entanto, agora não adianta ficarmos fazendo suposições. Precisamos colher dados. Nós concluímos que a melhor fonte de informações, ao nosso alcance, é uma viagem temporal. Qual é a sua opinião sobre o assunto? A pergunta tomou-me desprevenido. Ajeitei-me na cadeira sem saber o que dizer. Por sorte, aconteceu como de costume. O Bajaroré não estava nem um pouco interessado no que eu pensava sobre o assunto e continuou falando. Suspirei aliviado e ofertei-lhe um sorriso inteligente, enquanto retornava a ouvi-lo. Já agora o seu tom hesitante desaparecera e ele falava entusiasticamente. Se entrarmos em contato com os primatas, poderemos conhecer sua história como de fato ela aconteceu. Acreditamos que o ano 2000 é a época ideal para este contato. As pessoas daquele ano não estão tão longe de 1500 para terem perdido conexão com os dados. No entanto, encontram-se longe o bastante para poderem fazer uma avaliação fria de como a história se desenrolou. Elas também estão suficientemente distantes de nós para jamais suspeitarem de que um dia existiremos. O mais bizarro da situação é que temos um fator em comum com estes primatas. Assim como nós, que estamos festejando os 1000 anos do descobrimento do Brasil, eles estarão comemorando os 500. Isso significa que eles farão toda a pesquisa histórica por nós. Não é maravilhoso? Desta vez, seus olhos se voltaram para mim tão brilhantes e cheios de excitação que temi que ele realmente quisesse que eu me manifestasse. Aquela conversa me parecia tão bizarra que mal conseguia acompanhar o raciocínio. Só uma pergunta martelava na minha cabeça. O que eu tinha a ver com aquilo tudo? Está bem que eu andava bastante deprimido com o meu trabalho, mas havia outros companheiros bem mais descontentes do que eu. Por que aquela necessidade de me darem satisfação? Ajeitei-me na poltrona novamente, sentindo-me muito desconfortável, apesar da cadeira ser a melhor de todas. Dessa vez não consegui nem ao menos esboçar um sorriso. Meu chefe continuou, sem demonstrar ter percebido que eu não estava participando do seu entusiasmo. Já temos uma outra equipe trabalhando na nave, do outro lado do Brasil, enquanto vocês trabalham nas vestes. Devo ter feito um olhar inquiridor,
porque ele sorriu compreensivo enquanto me explicava. Brasil, lembra? O nome dado pelos gentios ao quadrante Ibioré. Fiz sinal de quem acabava de me lembrar que Brasil era o nome dado ao território habitado por nós atualmente. Enquanto isso, ele prosseguia. A nave e as roupas não são nossas únicas preocupações. Existem muitos outros preparativos. Por exemplo, os gentios têm que presumir que viemos de outro planeta e que não somos terráqueos como eles. Dizem que naquele século era motivo de grande orgulho para os humanos acreditarem ser os únicos seres inteligentes sobre a Terra. Claro que é uma corrente de cientistas renomados que nega essa teoria, porque ela aparenta ser grosseira demais, mesmo em se tratando de humanos. No entanto, é melhor prevenir e nos portarmos como extraterrestres. Precisamos de uma história plausível sobre o nosso planeta. Onde se encontra, como o nosso aeronauta veio parar na Terra e outros detalhes deste gênero. Você me entende? Eu entendia. Outro ponto em que estamos encontrando dificuldade em discernir é: qual a língua falada pelos brasileiros no ano 2000? Todos os documentos apontam para o português como a língua usada no país. Ao mesmo tempo, todo documento encontrado sobre o lugar vem descrito em inglês. Ora, não é lógico que se escreva em uma língua e se fale em outra. No entanto, não há nada que nos esclareça esse enigma. O jeito é o nosso viajante do tempo Oré aprender os dois idiomas. Fiquei imaginando como seria difícil para mim aprender duas línguas primitivas. Um cara como eu, que encontra dificuldade em achar palavras no próprio dialeto de origem. Ajeitei-me na cadeira cada vez mais apreensivo com o andamento da conversa. Desejei estar na minha bancada de trabalho, resingando sobre o serviço. Já de há muito concluíra que o tal do apreço que eles sentiam por mim estava me saindo de um preço que eu não poderia pagar. O Bajaroré sorria para mim de uma maneira alarmante enquanto dissertava. Sei que você está cansado, mas agora vem o nosso último detalhe, o mais importante, em que desejamos sua especial atenção. Como deverá ser o nosso viajante? E, finalmente, quem será ele? Neste momento, ele se calou de súbito e olhou-me interrogativamente, como se eu tivesse a solução para lhe dar. Só pude responder-lhe com silêncio, entre ignorante e apavorado, com o peso da responsabilidade. Já agora todos acompanhavam seu olhar indagador e senti como se até o tempo esperasse pela minha decisão. Mas o que eu poderia dizer? Um dos outros diretores, que se mantivera silencioso até então, movimentou o corpo um pouco para frente na cadeira e tomou a palavra. Achamos que o viajante do tempo deveria ser um cientista, disse-me com uma voz suave, como se compreendesse melhor o meu embaraço do que o Bajaroré. Seu tom ameno deu-me forças e perguntei: por quê? Uma pergunta que logo me pareceu imbecil, sendo que havia 1000 motivos para a escolha. Primeiramente, porque é o tipo de indivíduo mais capacitado para manusear uma máquina desconhecida. Respondeu com todo o respeito que se deve ter ao falar com alguém senil. Depois, esse é o tipo de pessoa que apresenta maior discernimento para recolher os dados de que necessitamos. Ele parou de falar e ficou me observando, como a decidir se reformulava seu próprio conceito sobre os cientistas. Ou talvez ele estivesse tentando enxergar no meu ar aparvalhado o que eu tinha a ver com ele ou com a espécie cognominada de cientistas. De qualquer forma, o seu silêncio continuava respeitoso e ele continuava esperando que lhe desse alguma resposta. Sentia-me como engajado em um jogo, em que todos os participantes davam dicas esperando que o companheiro resolvesse a charada. Como eu não me manifestara, minha atitude significou que deixara passar a minha vez, o que deu a deixa para um terceiro participante iniciar a sua parte. O novo jogador também pendeu o corpo para frente,
como se tal movimento tivesse ficado estabelecido como norma para a iniciação do jogo. Ele começou sua fala. Uma vez que os colegas determinaram que o viajante do tempo deverá ser um cientista, ele dirigiu um olhar que globalizava a mim e ao último interlocutor. Seu olhar tinha um objetivo de partida. Vamos para a segunda etapa, prosseguiu. Quem é ele? Quem será o nosso temponauta? Terá de ser alguém que, mesmo sendo bem culto, fosse simples o suficiente para não querer ensinar aos homens seus conhecimentos científicos. Por quê? Se isso acontecer, estará interferindo no rumo da história. Pude compreender que a palavra simples deveria significar obtuso. Neste momento, ele se interrompeu para certificar se eu era obtuso bastante para não conseguir acompanhar seu pensamento. Ele não deve ter concluído nada a meu respeito, pois, embora tenha continuado sua explicação, falava de uma forma mais lenta, como alguém que quisesse dar um tempo para os meus neurônios. Você sabe, os mais moços se consideram donos da verdade. Seria muito difícil para eles se conterem sem interferir. Uma pessoa mais velha e ponderada é o ideal. Bem, para ser franco, nós temos pensado em você. Desta vez, eu tive que apertar os meus lábios para não gritar. Eu desisto, não é o meu jogo, não quero mais jogar. Eu só queria voltar correndo para minha bancada lá no laboratório. Como estava arrependido de ter enfrentado aquele labirinto de corredores. Agora eu compreendia que o jogo começara lá. Suava frio. Senti desejo de ir ao banheiro e vomitar. No entanto, contive-me. Eu fora fisgado. Estava impossibilitado de desistir. Inclinei meu tronco para frente, preparando-me para jogar. Seria uma cartada decisiva. Era a minha vida que estava em jogo. Gaguejei. Isto é uma generosidade muito grande de sua parte, mas... Eles me interromperam sorrindo aliviados. Enfim, tinham conseguido que eu participasse do jogo. Eu dissera a fala que era esperada de mim. Eu estava irremediavelmente atrelado. A pessoa que efetuar esta expedição tornar-se-á herói nacional. Continuou o mesmo Oré que arrancara de mim as palavras certas. Ele tinha o direito de continuar falando, uma vez que fora o vencedor. Entrará para a história, ele continuou. Muitos de nós gostaríamos de estar em seu lugar. É uma grande honra. Pense, você não precisa responder agora. Ele interrompeu-se abruptamente e levantou. Todos acompanharam seu movimento, e eu também. O jogo terminara. Fui despedido com apertos acalorados de mão e tapinhas nas costas. Fora isso, nenhuma outra palavra. Como se nada tivesse sido previsto para o grande finale. Talvez eles nunca tivessem acreditado que tudo pudesse terminar de forma tão satisfatória. Sorriam mais confiantes. O pior já tinha passado. Eu estava no palco. Era óbvio que todos tinham como certo que nenhum cientista, por mais idiota que fosse, iria resistir a se aposentar com tanta honra. Saí da sala em estado de choque e fui tateando os corredores até achar o meu lugar no laboratório. Desejava que tudo aquilo fosse um sonho. Nem me importava que fosse um pesadelo, desde que não estivesse acontecendo. Eu sempre tivera a minha vida tão organizada, tão regrada, e não merecia estar passando por aquilo. Você não precisa responder agora, eles disseram. Pode pensar por mais um tempo. Como eu poderia responder se perder a voz? E pensar. Até hoje eu só pensara sobre coisas pequenas, do meu trabalho. Nunca tivera que decidir algo tão grande como esse. Cheguei no meu canto e me sentei, totalmente imóvel, esperando a sirene tocar. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestões de livros para a nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo!